o que acontece com o adolescente, que muitas vezes nos dá muitas dificuldades, muita dor de cabeça, que se torna às vezes até incompreensível, porque não conseguimos saber, afinal de contas, qual é a dele, o que ele quer. Calma. A adolescência é um período natural da existência humana. Nós sempre iremos passar pela infância, pela adolescência, pela juventude e, na sequência, a madureza. Então, a adolescência não é para ser condenada. Ela faz parte do desenvolvimento intelectual, psíquico e orgânico do ser humano no seu processo reencarnatório, acompanhando o crescimento do próprio corpo biológico. E todos nós, adultos, não podemos esquecer que já fomos adolescentes. É isso mesmo. Nós já passamos pela fase da adolescência. O nosso problema como educadores é esquecer isso. É engavetar que já fomos adolescentes. Mas temos que recordar a nossa adolescência. O que passamos nesse período, que às vezes sim é um pouco confuso, porque nós vamos deixando de ser infantis, vamos deixando de ser crianças dependentes dos adultos e começamos a ser adultos. Mas esse processo não é pacífico. Muitas vezes é um processo confuso, em que o adolescente não quer mais ser tratado como criança, e ele está correto nisso, mas quer ser tratado como um adulto, quando na verdade ele ainda não o é. Ele não tem todos os conhecimentos, nem toda a experiência para usar com toda a autonomia a sua liberdade, o seu livre-arbítrio. Por isso, então, junto ao adolescente, nós devemos continuar a sermos educadores dele. Lembrando que a educação, como é entendida pelo Espiritismo, deve ser aquela em que o processo de aprendizagem mantém a liberdade do educando. E nós precisamos aprender a ouvir o adolescente, porque ele já tem conhecimentos, ele já tem experiências de vida, e agora ele começa a se mostrar tal qual ele é, como o espírito reencarnado que veio para uma nova experiência humana. Então, ouvir o adolescente é muito importante. O que ele pensa, as suas dúvidas, as suas demandas, e trabalhar com ele o propósito superior do viver, para que ele saiba responder quem ele é, de onde ele veio, o que está fazendo aqui e para onde ele vai. E o Espiritismo nos dá respostas concretas sobre esses 4 itens. Porque o Espiritismo é uma ciência e também é uma filosofia. E tanto essa ciência quanto essa filosofia possuem consequências morais. E que, por isso, desse ponto de vista, é uma verdadeira religião. O adolescente continua necessitado do adulto, embora às vezes ele queira se libertar totalmente e se revolte de que ainda estamos ali caminhando com ele. Mas isso faz parte desse processo do adolescer, amadurecendo para ser um adulto. E nós temos que compreender e mostrar que estamos sim ali com ele, continuando a caminhar com ele, e que ele pode contar conosco nas suas dúvidas existenciais, e que ele não precisa ter todas as experiências para obter os respectivos aprendizados. Porque nós temos exemplos na vida, na história humana, na história da família. Então ele não precisa experimentar isto para saber aquilo. Trabalhemos isso.
porque ele não tem que mergulhar de cabeça na vida. Ele precisa aprender, desde a infância, a discernir entre o bem e o mal, a utilizar o senso moral, a razão. Como dizia Paulo de Tarso, ele precisa aprender que, se em princípio tudo é lícito, tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém e convém aos outros. Esse aprendizado é fundamental para quando esse espírito entrar na adolescência, porque ele saberá melhor utilizar o seu livre-arbítrio, saberá fazer melhor as escolhas para a direção do seu existir. Então não temos que impor, nem lembrar a ele que ele continua sob a nossa tutela. Não temos que dizer a ele, não importa que você seja um adolescente, você ainda tem que nos obedecer. Calma. Ele está nesse processo para ser um jovem adulto. Então, sabedores de que ele tem todo o potencial divino, que ele é um espírito reencarnado, vamos continuar a caminhar com ele e dizer, olha, nas suas dúvidas, nas suas experiências existenciais, lembre-se, eu estou aqui para lhe auxiliar, para lhe ajudar. Você quer conversar? Eu estou aqui para conversar. Você quer desabafar? Eu estou aqui para lhe ouvir. Você quer uma orientação? Eu estou aqui para conversar sobre isso com você, mas sem impor, porque deixarei sempre que você tome as suas decisões. Mas lembre-se, antes de tomar as decisões, é preciso pensar nas consequências. É preciso pensar nos outros, porque nós não vivemos isolados. E tudo aquilo que fazemos sempre tem repercussão, sempre tem consequências. E é da lei divina que a cada um seja dado segundo as suas obras. Ou seja, não podemos escapar de assumir as consequências das nossas decisões, das nossas escolhas. Portanto, vá com calma, porque você ainda tem muita vida pela frente. Então, saibamos lidar com o adolescente como um adolescente, mas que na verdade é um espírito reencarnado e que logo mais será um jovem adulto e que começará mesmo a assumir suas responsabilidades na sociedade humana. Estudando o Livro dos Espíritos, nós aprendemos que a educação, e aqui a educação moral, deve exercer uma forte influência sobre esse espírito. E quando falhamos nisso, na infância, quando ele adentra a adolescência, dominando o corpo, ele vai se revelar tal qual ele é. Mas sempre é tempo de educar. E esse é o trabalho que temos que fazer com ele. Sejamos pais, evangelizadores ou professores, porque todo espírito é educável. Inclusive, esse que está na adolescência e que está meio rebelde, porque antes de ser adolescente, ele é um espírito em evolução.